aqui em Miranda, que terá essa árdua missão de mostrar ao povo brasileiro que os candidatos independentes têm condições de fazer o Brasil melhor. Obrigado. Também quero convidar a mesa e torná-la o tanto quanto mais federativa possível, mostrando a todos que candidatura avulsa é uma semente espalhada aos 4 cantos dessa nação, de leste a oeste e norte a sul. Eu quero convidar também o doutor Thomas Korontai, do Grupo Convergências, que também levou essa causa à OEA, denunciando o Brasil para a observância dos tratados internacionais. Por fim, quero convidar à mesa um dos senhores sem os quais essa campanha jamais teria chegado onde chegou. Claro que todos aqui que colocamos a mão na massa de uma certa maneira, não seríamos ninguém sem a participação da sociedade civil organizada. Então eu quero convidar um dos senhores para se voluntariar e aqui trazer a sua experiência de vida para que possa dar a sua contribuição sem prejuízo da palavra a todos os aqui presentes. Organizamos uma lista de presença que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral para que entre nos anais da história do Brasil a realização desse evento como sendo a primeira convenção nacional dos candidatos independentes para os pleitos eletivos. Convido a um dos senhores para que venha compor aqui a mesa e após a palavra será dada com certeza a todos vocês. Muito bem, eu inicio essa convenção pela sua natureza política e peço a todos que assumam a posição de respeito para a execução do hino nacional. Todos de pé.
Muito bem, senhores, dou como iniciados os trabalhos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a duas instituições. A primeira delas é a sociedade civil. Já disse e não me cansarei nunca de agradecê-la pelo apoio que a União Nacional dos Juízes Federais, a UNAJUF, entidade em que presido, teve ao iniciar, ainda no ano de 2016, com o projeto Por um Brasil Melhor. Campanha essa que iniciou com a propositura de diversas ações judiciais, que foi o embrião, de uma certa maneira, de uma sentença proferida pelo juiz da 132ª Junta Eleitoral do Estado de Goiás, que declarou, inclusive, inconstitucionais dispositivos oriundos da última reforma eleitoral feita pelos partidos políticos na calada da noite do dia 4 para o dia 5 de outubro do ano passado. Quero agradecer, sobretudo e imensamente, que sem essa instituição nós não estaríamos aqui possivelmente sentados discutindo essa matéria, que é a nossa Polícia Federal do Brasil. Polícia Federal essa que foi a responsável direta por uma mudança do ponto de vista de combate à corrupção em nível mundial, pela Operação Lava Jato, que representa um paradigma mundial para o combate à corrupção. Então, não poderia ser outro o local desta convenção, senão na sede do Sindicato da Polícia Federal. Deixo aí os efusivos aplausos que já foram dados a esta instituição querida de todos os. Também vou deixar aqui expressamente a pessoa do seu presidente do Movimento Convergências, o doutor Thomas Korontai, que também deu imenso apoio a essa causa, tornando-a extramuros, extrafronteiras do Brasil, levando-a aos anais da Organização dos Estados Americanos. Nossos parabéns. Eu quero fazer um pedido muito especial a todos vocês agora, que estão aí nas diversas redes sociais. Tivemos uma árdua missão, que foi tentar zelar pela lisura deste pleito eleitoral de 2018. Começamos ano passado a UNAJUF do Conselho Nacional de Justiça, questionando a proposta orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional, onde lá não constava no orçamento enviado os valores para a aquisição das impressoras, para que o TSE pudesse imprimir o voto, diante da lei que já previa há quase 4 anos o voto impresso. Sucederam-se diversos discursos, diversas fake news, tivemos diversas reuniões com o ministro Fux e tivemos a lamentável derrota, por assim dizer, parcial, que foi a concessão de medida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo a determinação de impressão do voto neste pleito. Mas isso não nos demoveu da esperança de termos eleições limpas no Brasil. Ministro Barroso, isso eu quero informar a todos, através do pedido do Dr. Rodrigo Mesomo, ele não concedeu, não adiantou o mérito das candidaturas avulsas, remetendo para a Justiça Eleitoral a decisão definitiva dessa matéria. Disse Sua Excelência que assim o fazia porque as urnas eletrônicas não estariam aptas a receber as candidaturas avulsas. Disse o ministro Gilmar Mendes, em sessão plenária,
que havia problemas estruturais para a implementação das urnas eletrônicas. Disse o ministro Lewandowski que haveria problemas estruturais para a realização dos códigos-fontes nas urnas. Digo eu, em conversas com os maiores responsáveis, os maiores doutores em informática do Brasil, professor Pedro Rezende, professora Milcar de Castro, e que me disseram: Cubas, é possível em 1 ou 2 meses reescrever todo o sistema eleitoral e incluir esses códigos-fontes nas urnas. O Ministério Público Federal, em janeiro desse ano, pediu que fossem adotadas as medidas a tanto. Nada foi feito. A UNAJUF, como homem cuscúria do senhor Mauro Junqueira, que é um pré-candidato avulso pelo Estado de Goiás, obteve medida liminar determinando que se fizesse a inscrição dos códigos-fontes, pois o TSE recorreu dessa decisão para que não fosse feito isso. A UNAJUF requereu ao Ministério Público que ingressasse com uma suspensão de segurança. Nada foi feito. Pois estamos aqui agora, e eu quero dizer a todos os senhores que o Tribunal Superior Eleitoral, através da Resolução 23455 de 2017, que regulamenta as eleições para 2018, em seu artigo 127, estabelece que, em caso de impossibilidade de urnas eletrônicas, os votos deverão ser efetuados pelas cédulas de contingência. É o TSE que determinou isso. Nenhum dos ministros do Supremo percebeu que, ao não decidir pelo fundamento de que as urnas não podem ser utilizadas, nenhum de suas excelências lembrou que, em caso de impossibilidade das urnas, o voto deverá ser em cédula de papel. Teremos nessa eleição, portanto, uma das eleições mais transparentes que essa república teve desde a implementação do voto eletrônico no Brasil. Essa é a primeira vantagem, o primeiro benefício que as candidaturas independentes irão trazer ao Brasil. Uma eleição que tem tudo para estar sob suspeita. Teremos agora nós, da sociedade, a possibilidade de tornar essas eleições simplesmente as mais limpas eleições dos últimos 20 anos no Brasil. Portanto, a nós, eu dedico uma salva de palmas pela coragem de todo cidadão que se levanta para ser candidato independente. Uma salva de palmas a todos nós aqui e a todos aqueles que de fora que irão se candidatar avulsamente. Temos mais de 50 candidatos espalhados no Brasil afora, a todos os cargos, senadores, governadores, deputados federais, estaduais. Então, presidentes da República vieram aqui pessoalmente para dar a sua palavra e o seu testemunho sobre a necessidade disso. As candidaturas serão sub judice. Então, senhores, com essas breves palavras, eu quero passar agora ao nosso grande professor Modesto Carvalhosa, abrir de fato a nossa primeira convenção dos candidatos cívicos desse país. Alô, eu quero agradecer essa oportunidade e também a iniciativa cívica de todos que estão aqui presentes, inclusive os que estão nos acompanhando pelo sistema de vídeo. Agradecer ao Cubas, esse lutador extraordinário do Poder Judiciário, que sempre, nunca, aliás, esmoreceu nessa sua luta a favor do voto impresso e a favor das candidaturas independentes. Também ao grande Rodrigo Mesomo, que é o pioneiro nesta luta como candidato que foi independente do governo do
do Rio de Janeiro e as medidas de alta competência jurídica e de profundidade doutrinária e fática que trouxe aos tribunais desde o 2016 e que agora vê a continuidade dessa luta das pessoas que estão aqui presentes e endossam a partir da candidatura do Thomas Korontai para presidente da República, candidatos a senadores, a deputados, para que pleiteiem efetivamente a sua admissibilidade e a sua admissão como candidatos independentes do partido. Eu acompanho aqui a todos os presentes na mesa que estão representando os demais presentes que acompanham o vídeo, no sentido de que o Brasil é um país que, não fosse a sociedade civil, estaria ainda mais afundado na sua perplexidade, na sua deterioração institucional que nós sofremos. Hoje, a sociedade civil é o único esteio que nós temos na nação brasileira para realmente garantir a continuidade da democracia no Brasil, pelo menos a questão das liberdades públicas que estão preservadas. Quanto ao mais, tudo é falso, quanto ao mais, tudo é absolutamente, como usando uma palavra agora, está na moda, fake. Né? A democracia no Brasil é fake, na medida que é a única democracia, entre aspas. No fundo, isso aqui é uma plutocracia, é uma cleptocracia, melhor dizendo, e não uma democracia, mas, vamos dizer, formalmente uma democracia em que o voto é secreto e a apuração também é secreta. Né? Onde é que se viu uma democracia apuração secreta? Eu acho que nem na Coreia do Norte tem apuração secreta. Né? Lá os membros da ditadura devem ter acesso aos registros dos votos, inclusive para saber se todo mundo votou no ditador lá. Aqui não. É o único país que se diz democrático em que a apuração é secreta. Então, estamos lá todos na televisão, em 2014, ou novembro, vendo o resultado. Quem é que ia ganhar? Era o Aécio ou a Dilma? Era um verdadeiro jogo de loteria, né? Quem vai ganhar? Então, ganhou a Dilma lá com uma diferença X, para pouca, né? Porque as urnas secretamente declaram, não existe registro dessa eleição, não existe verificação de voto, não existe contestação de voto, contagem de voto, recontagem de voto. Onde é que se viu apuração secreta numa democracia? Isso não existe. E o Supremo Tribunal Federal, naquele festival, naquela festa de aniversário, parecia festa de aniversário de criança, né? Faltava ter brigadeiro lá para servir para aqueles ministros, entendeu? Todos confraternizando, os ministros corruptos e partidários com os ministros dignos que tem lá dentro. Né? O Barroso, numa confraternização com aquele outro, que eu posso falar, tem várias moças aqui presentes, você falou, mas é um pouco, eu acho que você exagerou. Com os demais, então, e os demais corruptos que tem lá dentro, que são 4, que formam uma quadrilha dentro do Supremo Tribunal Federal, confraternizando com os demais que são respeitáveis, para dizer a besteira de que nós estamos hoje, como o ministro Barroso, num momento de infelicidade, um PH, que ele fez, o momento mais de infelicidade da sua vida, dizer que o filhinho dele, o netinho dele, ele usa, como é que é? iPhone, como é que chama aquele negócio? O celular, que todo mundo hoje brinca de informática, tem criança de 3 anos, por que precisa agora a eleição ter voto de papel, voto impresso? Se todo mundo hoje está na informática, brincando de informática, né? Então, por que nós agora temos ter necessidade de ter voto com registro, voto que se possa realmente verificar pelo seu registro a licitude e a legitimidade dos eleitos? Nada. Quer dizer, como é que o senhor Barroso, que é um homem que merece maior respeitabilidade, pode fazer aquele voto inacreditável de um ignorante, de um analfabeto sobre os fundamentos da democracia, que são exatamente esse, voto secreto e apuração pública de eleição. Onde
você veja o absurdo disso. O outro absurdo, também que numa democracia dizem que o povo, todo o poder emana do povo, mas no Brasil, pela Constituição de 88, todo o poder emana dos partidos políticos. Não existe povo nenhum no Brasil. Qualquer democracia do mundo que seja efetivamente democracia, existem candidaturas independentes. Todos os países do mundo. Eu acredito que na Inglaterra, há uns 800 anos, tem candidaturas independentes, naqueles distritos que votam lá pelos antigamente os brasileiros, votavam, os novos contatos, votavam eram candidaturas independentes. Então, o princípio da candidatura independente é íncito, é da própria origem da democracia. A questão da democracia representativa através do partido é absolutamente uma sofisticação que veio posteriormente, vamos dizer, depois da Revolução Francesa, a representatividade, mas sempre a democracia foi feita pela independência daqueles que vão compor os parlamentos. Nos Estados Unidos, a candidatura independente, na Inglaterra, na França, faz parte da Constituição. Faz parte da Constituição. Na França, inclusive, está dito, são candidatos aqueles que são membros de partido independentes e que são apresentados e matriculados em movimentos sociais. Então você tem os candidatos que podem ser independentes na França, que é a própria origem da democracia moderna, do ponto de vista teórico, tá certo? De formulação política da Constituição, a par da Constituição americana, e exatamente 3 tipos de candidatura: candidatura individual, candidatura que vem pelos movimentos, como nós temos aqui, todos esses movimentos que estão aqui, como o movimento federalista que vocês aqui estão vendo, certo? E do individual, o senhor Macron, por exemplo, foi eleito por um movimento cívico, um movimento civil, que não tinha nada com partido nenhum, que era o En Marche. Ele fez lá uma sociedade, como nós temos aqui centenas de sociedades no sentido político da palavra, fez lá o En Marche, foi lá e se candidatou e ganhou a eleição, e botou 300 deputados que nunca foram eleitos dentro do parlamento no movimento En Marche, tá certo? Então, isso é democracia. Agora, aqui, neste país infeliz, nós temos a hegemonia dos partidos. E que partidos são esses? Os partidos são partidos quadrilha no Brasil, são focos absolutamente corruptos. Você pode ver agora nesse centrão que está aí nessa semana nos noticiários, aqui os donos desse partido são criminosos, como aquele sujeito, como é que é o nome dele? Aquele presidente do PP lá, aquele outro presidente, o Valdemar, aquele outro. E o outro tem o nome. Não, e o PP. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tem 8 processos de corrupção. É assim, 35 milhões aqui, 90 milhões ali, entendeu? Esses são os processos de corrupção dele, mas ele manda um partido, certo? Partidos de corrupção total. Nós estamos nas mãos desses bandos. Então diz, nós precisamos acabar no Brasil com a criminalidade. A criminalidade no Brasil é a seguinte: tem a criminalidade urbana, que abrange hoje todas as grandes cidades, médias cidades e pequenas cidades também, certo? Crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico de todo tipo, certo? E nós temos lá em cima outras organizações criminosas, que são os partidos. Então, a sociedade brasileira está um sanduíche entre as organizações criminosas do Estado e as criminosas aqui de baixo, que tem, aliás, comunicação com o Estado, evidentemente, com os bandidos lá de cima. Então, é esse, os partidos que dominam pela Constituição brasileira, sem levar em conta exatamente a predominância dos tratados internacionais sobre a Constituição, na medida em que esses tratados internacionais são superiores à Constituição quando defendem os direitos humanos, que é o caso do Tratado de São José da Costa Rica, que é um tratado que se sobrepõe à Constituição brasileira,
na medida em que determina como direitos, um dos direitos humanos, exatamente qualquer cidadão, para que qualquer cidadão possa ser eleito, ser votado e votar, votar e ser votado, como é um princípio óbvio da Constituição de qualquer país democrático. Portanto, nós temos no Brasil esse tipo de hegemonia do crime político, dos criminosos políticos. E essa reação que estou vendo aqui, nessa reunião, que é uma reunião muito importante, é no sentido de peitar, de realmente ir lá e exigir que se haja essa matrícula dos candidatos independentes para ver o que eles dizem, porque vê essa clique que é o Superior Tribunal Eleitoral também, como é que eles vão reagir a isso. E nós temos aqui, naturalmente, o Thomas Korontai para também noticiar junto à Organização dos Estados Americanos, ao Tribunal dos Organizações dos Estados Americanos, mais essa violência contra a democracia, se eles realmente impedirem os candidatos independentes a partir da presidência, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Portanto, é esse o sentido que nós estamos aqui para isto, para exigir a questão do voto impresso, para exigir os candidatos independentes, para que possamos realmente estabelecer uma democracia no Brasil e banir esses canalhas que dirigem o Brasil e que prometem com cara de pau continuar a candidato. Então eu quero só dizer que estou aqui com o maior entusiasmo para dar o maior apoio a essas candidaturas de todos os níveis, cumprimentando aqueles que realmente, como o Rodrigo Meson, fizeram as primeiras iniciativas nesse sentido, que é um grande pioneiro, a minha homenagem inicial a ele, e ao Cubas por essa sua também tentativa, e também ao Thomas Korontai por a sua persistência nessa luta de muitos anos. Muito obrigado. É importante, professor, em sua homenagem, nós da UNAJUF iremos aconselhar a toda a população que votem candidatos para o Senado da República, que votem pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Essa é a missão que nós devemos ao senhor. Missão do dever cívico de todo brasileiro. Só o começo. Eu passo a palavra agora. Tivemos aqui uma ordem de inscrição, naturalmente pela dimensão que se dá às candidaturas do ponto de vista federativo e hierárquico. Vou desenvolver aqui o chamamento aos nossos pré-candidatos à presidência da República do Brasil independentes. Vou pedir a eles contenção no tempo. Sejamos breves, objetivos, porque temos que distribuir a palavra a todos os candidatos aqui presentes. Então, meu grande amigo Meson, por favor, passo-lhe a palavra pela ordem cronológica dos eventos da vida cívica brasileira. Obrigado, Cubas. E quero aqui parabenizar o professor Carvalhosa, que sempre um paradigma de vida, de moralidade, de capacidade e que inspira todos nós. Agradecer aos meus colegas de bancada aqui, a presença de todos, e agradecer ao UNAJUF pela iniciativa histórica dessa primeira convenção pelas candidaturas independentes. Eu vou ser muito breve, vou me ater aos 15 minutos regulamentares e contar aqui não sobre projetos que eu tenha para a minha candidatura. Não entendo que seja esse o foro adequado. O que eu vou me ater aqui é contar um pouco sobre por que eu, lá em 2016, fui ao judiciário, levantei essas informações e busquei esse enfrentamento judicial que hoje se encontra no Supremo Tribunal
e historiar rapidamente aqui os principais pontos, as principais linhas de argumento que sustentam a ideia de uma candidatura independente. A primeira ideia, a primeira questão fundamental é que não somos escravos. Me parece que a candidatura independente ela é a mais basilar das proposições políticas, na medida em que os partidos eles são consequência e não antecedentes. Os partidos políticos eles são resultado da vida política e não causa da vida política. A política ela é a relação entre pessoas. A política ela é a relação entre indivíduos que podem se organizar, que têm o direito de se organizar em partidos políticos. Portanto, o pressuposto de qualquer discussão neste sentido é a liberdade individual. Nós não somos escravos dos partidos políticos. É impossível, é intolerável, é inadmissível pensarmos que 210 milhões de brasileiros estão vinculados de joelhos, estão subjugados por 35 partidos políticos. Me parece uma ideia verdadeiramente absurda. E mais ainda, se pensarmos que pela própria legislação, tanto pelo Código Civil quanto pelas legislações eleitorais, o legislador em mais de uma oportunidade, portanto, nos diz que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Ora, é algo bizarro nós pensarmos que entidades privadas podem decidir o exercício da cidadania de alguém. Este raciocínio é o pior possível, porque isso implica a privatização da própria cidadania, ou seja, o exercício da cidadania a cargo e decisão de uma entidade privada. Mas, alinhavando aqui rapidamente, dentro do tempo que disponho, argumentos em prol da candidatura independente, eu começo lembrando que o Brasil já teve candidatura independente. Vamos lembrar que durante todo o período imperial, bem como durante toda a República Velha, a inscrição eleitoral era um ato pessoal, não era um ato do partido político. E, portanto, a rigor, todos eram candidatos independentes. O próprio Código Eleitoral de 1932, o Código Eleitoral de 32, que foi extremamente importante, porque ele organizou a justiça eleitoral, organizou a questão do voto secreto, o voto feminino, ele também regulamentou a ideia de candidatura independente. Portanto, durante a história eleitoral brasileira, mais de 123 anos, para ser exato, 123 anos, nós convivemos com candidaturas independentes. Foi a ditadura de Getúlio Vargas, os seus estertores, o Estado Novo, que resolveu, através do ministro da Justiça, Agamenon, caçar a ideia de candidatura independente. Em 1945, Getúlio Vargas, antevendo a sua queda e preparando o seu retorno, determina o ministro Agamenon que atropele a comissão eleitoral que estava revisando a legislação eleitoral e que manteria o código, a candidatura independente para as eleições na Constituição de 1946. O que ele faz? Ele determina que o ministro Agamenon atropele a comissão e edite um decreto, e neste decreto nós temos a cassação, a proibição das candidaturas independentes e o estabelecimento do monopólio dos partidos políticos. Portanto, quem defende a manutenção do status quo precisa lembrar que está defendendo um entulho ditatorial do Estado Novo. Entulho ditatorial este mantido até hoje. Nós precisamos quebrar este eco ditatorial varguista
que foi instituído em 1945 e não foi até hoje derrubado. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, reviu a lei de imprensa justamente entendendo que ela, e lei de imprensa, era um entulho autoritário, restringindo a liberdade de expressão. O mesmo raciocínio o Supremo Tribunal Federal, se digno for, terá que reprisar e reconhecer esta questão. Mas mais ainda, vamos lembrar que no mundo inteiro existem candidaturas independentes. 9 entre 10 países do mundo comportam candidaturas independentes. A candidatura independente ela é uma regra eleitoral. O Brasil é que é exceção. Além de Emmanuel Macron, na França, que é um exemplo contundente, nós temos inúmeros outros casos, como o prefeito de Bogotá, o presidente da Islândia, a prefeita de Tóquio, que veio aqui no final das Olimpíadas em 2016, nós temos o prefeito de Valparaíso, aqui no Chile, o segundo turno eleitoral no Chile, nas eleições presidenciais, teve de um lado Piñera, que se sagrou vencedor, mas o seu adversário na eleição presidencial era um candidato independente. O México tem 2 governadores independentes. Portanto, no mundo inteiro, os Estados Unidos é um exemplo também recorrente de candidaturas independentes. Portanto, nós precisamos entender que no mundo democrático, a candidatura independente ela é a regra. O Brasil é que é fora de compasso, fora de métrica. O Brasil é que está com o passo errado. Mas, além disso, nós precisamos entender, e eu já tenho 7 minutos aqui, eu vou me ater nos 15 minutos, e acelerando as informações, nós temos que lembrar que o Brasil assinou tratados internacionais. E aqui eu vou reprisar 2 tratados internacionais rapidamente. Primeiro é o Pacto de São José da Costa Rica, que assegura a candidatura independente. Segundo é o próprio Pacto de Viena, o Tratado de Viena. O Tratado de Viena, ele diz claramente que nenhum país negará vigência a tratados internacionais alegando direito interno. Ora, portanto, me parece absolutamente bizarro que o Brasil, alegando o seu código eleitoral, contrarie garantia do código do Pacto de São José, do Tratado da Costa Rica. O Tratado de Viena, ele obriga o país que assine um tratado, que seja signatário de um tratado, a cumpri-lo. Que o Brasil poderia ter denunciado o Pacto de São José no seu artigo 23. Se não o fez, deve cumprir. Mas, mais ainda, muitos me indagam sobre o artigo 14 da Constituição, se o artigo 14 da Constituição, ele não seria um impeditivo à candidatura independente, porque o artigo 14, nos seus incisos lá, fala de filiação partidária. Me parece também algo que não pode ser interpretado literalmente, e explico por que em rápidas palavras. Em primeiro lugar, o próprio artigo 14, no seu caput, ele diz o seguinte, que aquelas questões ligadas ao sufrágio universal, ao direito de voto direto, secreto, enfim, eles são, exercidos na forma da lei. Ou seja, a própria Constituição, portanto, depreca, remete todas estas questões às leis infraconstitucionais. Eu não posso pegar o artigo 14, pensar o artigo 14 e interpretá-lo isolada e literalmente, se o próprio legislador constitucional deprecou isso para legislações infraconstitucionais. E quando vamos às legislações infraconstitucionais, mais uma vez retorna aqui a questão do Pacto de São José, que deve ser interpretado. Mas mais do que isso, nós temos outros 2 pontos. Quer dizer, além do artigo 14 demandar interpretação sistêmica, o artigo 14 ele não pode contrariar as próprias cláusulas pétreas dispostas na Constituição.
E vamos lembrar que a própria Constituição nos diz ali que não há obrigatoriedade, ninguém pode ser compelido a se associar ou permanecer associado. Temos, portanto, que interpretar a própria Constituição sistemicamente e compatibilizando todos estes dispositivos é o Pacto de São José. Mas, mais uma vez, outra linha de argumento se coloca em relação ao Pacto de São José. Nós temos um caso muito semelhante ao caso que eu tive, porque a eleição que eu levei e chegou ao Supremo Tribunal Federal com repercussão geral foi uma eleição a prefeito. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, ela tem o caso Iatama versus Nicarágua. E o que é o caso Iatama versus Nicarágua? É um caso ocorrido, obviamente, na Nicarágua, o nome já nos deixa antever isso, mas numa eleição municipal, numa eleição de prefeito na Nicarágua, em que o judiciário nicaragüense impediu a candidatura por conta da inexistência de filiação partidária. O caso chegou à Suprema Corte Nicaragüense e de lá houve a denúncia à Corte Interamericana e a OEA, para resumir a história, acabou condenando a Nicarágua por agressão, por ofensa ao Pacto de São José, em suma, dizendo o quê? Ora, se a Nicarágua assinou o Pacto de São José, ela não pode proibir a candidatura independente. Com base no Pacto de São José, então, denunciei o Brasil à OEA, abrindo lá o caso Mesomo versus Brasil, que está em trâmite na Corte Interamericana de Justiça. Me encaminhando para o encerramento dessas razões para que todos vocês presentes e pelas redes sociais possam compreender a complexidade e a magnitude dos argumentos que sustentam a candidatura independente, eu ainda quero lembrar alguns poucos pontos nesses 3 minutos que me restam. A primeira questão, quer dizer, mais uma questão que eu quero aqui trazer, diz respeito a um comportamento, digamos assim, um comportamento de oligopólio que é absolutamente nefasto e inconstitucional feito pelos partidos políticos. Todo oligopólio, ele se comporta em 2 direções. A primeira direção é a tentativa de barrar o ingresso de novos participantes, de novos competidores. Então, o oligopólio, o cartel, ele tenta afastar o ingresso de novas pessoas competindo. E, ao mesmo tempo, todo oligopólio busca vantagens estatais. E é justamente isso que nós temos no sistema partidário brasileiro. E por isso que eles se transformaram também em organizações criminosas. Porque eles têm oligopólio. Portanto, uma das coisas mais importantes que nós temos, a luta cívica mais importante no Brasil, na atualidade, é a luta pela quebra deste monopólio, é a luta pela candidatura independente. Por quê? A partir do momento em que nós conseguirmos quebrar, o monopólio partidário, o poder dos caciques políticos, nós temos uma transferência de poder das cúpulas partidárias para as bases partidárias. E por quê? Porque a partir daí, quem precisa do militante é a cúpula partidária e não o inverso. Ou seja, percebam que o mais importante de toda esta luta é que a candidatura independente ela tem um efeito moralizador sobre as estruturas partidárias, porque a partir do momento em que os líderes partidários não detêm mais o monopólio legal, eles são obrigados a respeitarem as bases do partido, são obrigados a respeitarem a vontade dos militantes, e isso tem um efeito
extremamente democratizador, um efeito extremamente moralizador sobre a atuação partidária. E encerro, são vários outros argumentos, eu não tenho tempo aqui dentro, né, destes nossos 15 minutos de esgotar todas as linhas de argumento, mas eu quero terminar lembrando que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu um raciocínio jurídico precedente no nosso caso, que é a prisão civil do depositário infiel. Eu quero chamar a atenção a isso. Em 2008, havia uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que se refere à prisão civil do depositário infiel. Porque o Pacto de São José proibia a prisão e a Constituição brasileira permitia a prisão do devedor. O que o Supremo Tribunal Federal disse? O Supremo Tribunal Federal disse que o Pacto de São José ele teria valor supralegal e efeito paralisante sobre toda a estrutura jurídica brasileira que permitisse a prisão do depositário infiel. Pois bem, se você transpuser este raciocínio para o âmbito eleitoral, o mesmo se estabelece. Mesmo que tenhamos ali o artigo 14, o efeito supralegal do Pacto de São José impede a aplicabilidade do Código Eleitoral de 1965 e, portanto, impede que se exija a filiação partidária. O mesmo efeito paralisante que foi dado na prisão do depositário infiel há de ser dado pelo Supremo Tribunal Federal às questões das candidaturas independentes, sob pena do próprio Supremo Tribunal Federal estar se contradizendo e fazendo o jogo das cúpulas partidárias e quedando-se de joelhos perante as cúpulas partidárias. E encerro com um argumento de lógica jurídica que me parece absolutamente incontornável. Quem pode o mais, pode o menos. Se é possível a alguém ser eleito e no primeiro dia de exercício de mandato se desfiliar de um partido político e exercer até o último dia o seu mandato, ou seja, aquele que pode o mais que o exercício do mandato, é logicamente incongruente se exigir daquele que busca, daquele que compete, daquele que se candidata, mais do que daquele que exerce. Aquele que exerce é o mais, o que está competindo é o menos. É impossível exigir do que compete algo maior do que daquele que exerce. E nós temos inúmeros exemplos de parlamentares e membros do Poder Executivo que não ostentam filiação partidária. Portanto, foram todos estes argumentos e vários outros que lá em 2016, de modo pioneiro, nós levamos ao Judiciário e que à época eu fui motivo de chacotas, fui motivo de desconfiança, fui motivo de risada. E hoje, felizmente, é com grande satisfação que eu digo que a candidatura independente não é minha causa, ela é a causa de todos nós, porque é a causa da liberdade individual. Não somos escravos. Muito obrigado. Eu quero dizer mais. Todos dizem que não há lei, isso é instância decisória, professor. Mas o Brasil se esquece que temos 45 milhões de pessoas, segundo o último dado do IBGE, pessoas com deficiência. Desconhecem que no Brasil existe o Tratado de Nova York e que foi incorporado como emenda constitucional, votado em dois turnos por 3/5 de ambas as casas do Congresso Nacional. E o Tratado das Pessoas com Deficiência traz a regra
expressa de que não se necessita filiação partidária para as pessoas se apresentarem a cargos eletivos. Então, eu acrescento isso, Mesomo, como um ponto nodal, porque temos uma emenda constitucional vigente e que o Supremo Tribunal Federal fecha os olhos sobre ela. Eu vou passar a palavra para o nosso promotor, que ele tem que pegar um voo agora. Ele vai falar rapidamente. É o nosso candidato a senador, Antigilmar, de Minas Gerais. Aleluia! Meus amigos, boa tarde para as senhoras e senhores, e na pessoa do professor Modesto Carvalhosa, eu saúdo aqui os membros da mesa, com muita alegria de estar aqui nessa convenção nacional dos candidatos sem partido. Graças a Deus que não os temos, não é? Graças a Deus que estamos longe dessa estrutura carcomida, corrompida, da velha política do toma lá, dá cá. Nessa semana corrente, em Minas Gerais, nós fomos surpreendidos com uma notícia extraordinária. O candidato ao governo de Minas, Márcio Lacerda, foi o primeiro que deu a largada na sua pré-campanha. Viajou o estado inteiro, nossos 853 municípios, com certeza só de combustível terá gastado muito dinheiro. E depois de visitar autoridades por toda parte, discursar e expor o seu plano, se assumir o governo, como o fará, ele foi agora surpreendido há 3 ou 4 dias com uma notícia do dirigente maior do seu partido, dizendo o seguinte: olha, você encosta aí do lado, daqui 4 anos você volta, porque nós negociamos com o outro partido o apoio e não poderemos ter candidato ao governo de Minas Gerais. Aquele homem ficou realmente indignado, e com muita razão, não é? Porque o dono do partido simplesmente resolveu tirá-lo do jogo nos últimos instantes. Essa injustiça, ela atenta contra a cidadania, ela atenta contra os nossos direitos mais básicos, porque, como foi muito bem exposto aqui pelo Dr. Mesomo, o cidadão da iniciativa privada, ele limita os direitos da cidadania de todos nós, porque ele é dono do partido e escolhe, não, você vai, você não vai exercitar a sua cidadania. Isso realmente é um absurdo. Eu posso lhes dizer que o meu caso também foi desse jeito. Eu me aposentei do Ministério Público, procurei um partido que pudesse me assegurar que eu iria concorrer ao Senado por Minas Gerais. O dirigente maior do partido chegou e disse: tudo bem, Joaquim, nós vamos lançá-lo sim. E usou a expressão tradicional: esse partido não irá rifá-lo, nós vamos sim levar você à frente, pode estar descansado, invista, faça sua pré-campanha. E nós começamos também a viajar. Agora, há poucos dias, eles chegaram e disseram: Joaquim, espere um pouco, porque nós fizemos um acordo com outro partido e na nossa coligação nós não podemos levar pré-candidatos ao Senado. Então você espera por daqui mais 4 anos e tudo bem, está em paz. Disse: bom, está em paz para vocês, mas para mim não é? Enfim, por essas e outras, todos nós ficamos arrepiados com as velhas práticas da política partidária, que tem trazido tantos males à nossa nação. Assim, nós entendemos que as candidaturas avulsas, que são já uma praxe no mundo todo, que já vigoraram no Brasil por mais de 100 anos, como acabou de expor o nosso professor ainda há pouco, elas precisam ser levadas em conta, até mesmo porque não há um impedimento de ordem legal. Se nós analisarmos com profundidade a nossa legislação, isso já foi falado e revisado, nós temos sim perfeita possibilidade de levá-lo à frente. E finalmente, quer me parecer que o povo quer, o povo sim quer, o cidadão quer, a população quer que nós tenhamos candidaturas avulsas, independentes desse dono do partido, que chega e diz: você vai votar assim, senão eu te expulso do meu partido, não é? Então nós temos que ter essa independência, respirar livremente e trabalhar livremente, não é? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Esse seu testemunho, meu prezado Joaquim, saiu até no Fantástico, mas com outros candidatos, né? Aquela jornalista
Monteiro, parece, também sofreu um constrangimento absoluto, quase foi escorraçada da sede do partido, porque queria se lançar e o partido não lhe deu a palavra. E então essa é a nossa realidade. Eu quero aproveitar mais essa oportunidade para agradecer aqui a presença da Margarete Convergência, que veio lá de Ribeirão Preto, né? Fico muito feliz por você estar presente aqui. A Ana Cláudia também é uma ativista independente. E quero também deixar registrado aqui a uma pessoa que não está presente, mas está no Mato Grosso do Sul, e porque nosso evento está sendo transmitido Brasil afora, eu quero dar aqui, deixar um testemunho a uma senhora que se chama Vilma Lopes. Ela muito me emociona, porque nos meus momentos de fraqueza, e todos nós temos momentos de fraqueza, estava lá a Vilma Lopes me dando o apoio, me dando um bom dia, me dando uma força para que eu pudesse continuar na luta. Então, parabéns, Vilma Lopes. Prezado Korontai, sua palavra. Boa tarde a todos. Em nome do querido professor Roberto Carvalhosa, cumprimento a todos na mesa aqui. Eu vou fazer uma rápida preleção aqui sobre o que contei, procurando não repetir naturalmente tudo aquilo que já foi dito, tanto pelo professor Modesto quanto pelo professor Isomo, que nos expôs uma série de, ambos fizeram uma série de situações, principalmente o professor Isomo foi mais fundo tecnicamente também, vem estudando esse assunto há bastante tempo. Eu sempre tenho colocado como pioneiro, pelo menos nessa era moderna, né, desse tema das candidaturas independentes, que estavam já adormecidas desde a época de Vargas, como bem lembrado, né? Thomas, perdão, se eu falar só um pouquinho mais perto do microfone, que está muito baixo. Está muito baixo o microfone, eu acho que está com bateria ruim. Assim. Vamos ver assim, tá bom? Ah, ótimo, melhorou? excelente, obrigado. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre esse pioneirismo que está sendo feito hoje aqui com este evento, essa Convenção Nacional pelas Candidaturas Independentes. Eu gosto de independente, a gente brinca, o Cubas e eu brincamos bastante sobre isso, né? Entre avulso e independente. Eu adoro essa palavra independente. Só esclarecer uma questão sobre isso. Me perdoe. Claro, vamos lá. Só esclarecendo um ponto técnico sobre isso, e é importante. No mundo, quando nós vamos ao direito comparado, a expressão que se utiliza é de candidatura independente, na literatura internacional, comparado. No Brasil, especificamente, por conta do Código de 1932, do Código Eleitoral de 1932, o Código tinha uma redação que era mais ou menos o seguinte: e os candidatos que não forem inscritos por partido serão considerados avulsos. O artigo 58 do Código Eleitoral de 1932. Daí por quê? Por conta desta dicção, se passou a designar isso no Brasil de candidatura avulsa. Mas o nome que me parece alinhado com o direito internacional e que representa melhor isso é a candidatura independente. O professor Modesto cunhou a candidatura cívica. Acho perfeito. Mas a independente que deve prevalecer. Também acho. Até porque eu gosto do independente, porque realmente não depende dessas estruturas partidárias, né? Aqui foi bem dito também sobre essa ditadura dos partidos, mas uma das coisas que sempre é esquecido, que tipo de partidos que nós temos no Brasil? Nós não temos partidos políticos, nós
temos empresas políticas. Então, por quê? Porque o partido político é, na verdade, uma associação de pessoas com uma finalidade política específica, uma doutrina, uma ideologia, enfim, as pessoas se juntam em torno de uma associação, uma entidade civil de direito privado, que é assim, inclusive, conceituado na legislação, mas, no fundo, acaba se tornando uma empresa política. Por quê? Porque neste país não tem nenhum partido, nenhum dos 35, e até onde sei, nenhum dos partidos que são chamados de registrandos, ou seja, os partidos que estão numa linha de registro de partido junto ao TSE, que coloque no seu estatuto que quem define as candidaturas são os filiados, por meio de eleições internas, não prévias, porque as prévias, elas são, como existem no PT, no PSDB, talvez em outros partidos, eles colocam a consulta juntamente a poucos filiados, a determinados filiados que têm determinado status dentro do partido. Ora, se uma pessoa é filiada a um partido, ela tem que ter o direito, como qualquer sociedade civil, de votar, de ser votada, sem nenhum tipo de impedimento, a não ser um impedimento estatutário claro e que não seja inconstitucional. Então, nos Estados Unidos da América e outros países, os partidos, eles são políticos de verdade, porque os filiados é que decidem quem é que vai ser o seu candidato à presidência da República, o seu candidato a deputado, a senador, a governador, enfim. E no Partido Federalista, que nós criamos desde 1999 e até hoje não conseguimos o registro, porque nós negamos todos os atalhos que levam ao inferno, nós negamos todos os acordos que foram escusos. Nós queremos que as assinaturas, as 500 mil assinaturas, sejam dadas de forma consciente e não compradas junto a empresas especializadas em colher assinaturas. Ou esse partido consegue as 500 mil assinaturas para ser registrado e que esses 500 mil apoiadores sejam também filiados, então não vai ter federalismo no Brasil. Ou talvez uma candidatura independente. Mas se o povo não se levantar, se o povo não assumir isso de uma vez, realmente não vai ter jeito de a gente mudar, porque a mudança tem que ser de baixo para cima. É o povo, se o poder emana do povo, então o povo tem que exercê-lo. E nós temos que orientar o povo, dar os instrumentos necessários para poder fazer isso. A candidatura independente é uma outra forma também de nos livrarmos destes partidos, permitir que se amplie o debate de ideias. E hoje no Brasil isso está praticamente impedido. Nós sofremos uma censura também. A imprensa simplesmente não abre as portas para nada, para ideias novas. O sistema oligárquico desse país estabeleceu 45 dias de campanha que beneficia apenas a quem? Apenas aos que estão sempre na política, que já são conhecidos. Os que são desconhecidos têm que se submeter às regras partidárias e não conseguem espaço. Quem é que vê programa de televisão, programa eleitoral? Ninguém mais vê. TV a cabo, etc. As pessoas não estão mais interessadas. Então, esses 45 dias, daqui a pouco, eu sempre digo, daqui a pouco vai ser proibido falar. Né? Proibido até, imagina, você faz um panfleto, está limitado a 5 mil pessoas por CPF. 5 mil pessoas, 5 mil panfletos por CPF. Sabe? Quer dizer, daqui a pouco vai ser proibido você fazer campanha, né? Porque você pode estar ferindo algum direito. Quer explicar direito alguma coisa? Absurdo isso. Thomas, explica direito esse assunto de CPF, 5 mil, ninguém entendeu, nem eu. Explica isso. Quando você como pessoa física quer ajudar um candidato, você só pode fazer 5 mil panfletos, santinhos. Só 5 mil por CPF. Então o seu CPF vai ser registrado na gráfica, porque isso é lei. E você não pode dar mais. Não sei se mudou essa regra, mas sempre foi. Sempre não. De uns anos para cá,
foi assim. Então, existe uma limitação até mesmo para a ajuda. Hoje, com a liberação das verbas bilionárias para uma reserva de mercado, que os partidos criaram essa reserva de mercado, realmente reforça essa reserva e vai excluindo cada vez mais as pessoas. E é por isso que a candidatura independente ela é tão importante. Eu me apresento aqui como candidato à presidência da República e eu explico por quê. As pessoas sempre perguntam, mas por quê? Isso é diletantismo pessoal? Não. Eu lancei um movimento federalista em 1991, baseado numa pergunta: por que o Brasil tão rico não deu certo ainda? Por que o Brasil é tão rico e o seu povo ainda está tão pobre? Qual é a razão disso? E a razão é o modelo. É um modelo de Estado, um modelo de organização estrutural do país, que centraliza os recursos, as decisões políticas, as decisões judiciárias, as decisões legislativas e até as decisões administrativas em Brasília. Então não tem como nós sermos uma federação. Nós somos uma federação absolutista, muito mais parecida com a extinta União Soviética do que com um modelo que nós pretensamente gostaríamos de ter copiado, ou como Rui Barbosa gostaria de copiar, pelo menos nas suas premissas básicas, que é a Carta dos Estados Unidos, que eu trago aqui. Essa é a Constituição americana, com 7 artigos e 27 emendas, com 240 anos. Nós estamos na 7ª Constituição e ainda não acertamos. Constituições extremamente analíticas, a última, de 1988, tem 111 emendas, 2/3 praticamente não estão regulamentados, porque é uma Constituição que depende de lei, depende até mesmo de uma portaria, por causa da hierarquia das leis, até chegar numa portaria para executar aquilo que foi regulamentado em termos de cláusula constitucional. Isso é ridículo. A Constituição tem que ser de princípios, e aí sim ela vai ser perene, como é esta Constituição que tem 240 anos. Então, por esta razão, que eu me apresento como candidato à presidência da República para levar as ideias deste movimento federalista, criado em 91, e que tem o Partido Federalista, tem as ligas federalistas que levam as ideias adiante, que tem o Instituto Federalista, que é um instituto acadêmico, apartidário, para discutir as ideias federalistas, discutir todas as ideias que envolvem uma nova organização de Estado, uma nova estrutura do Estado, uma nova forma de se fazer a gestão, a administração, uma nova forma de ter a gestão nas cidades, por exemplo, onde nós podemos ter prefeitos contratados ou prefeitos eleitos sem partidos, independentes. Igualmente os vereadores. Os vereadores podem ser transformados em conselheiros voluntários, não precisam ser pagos. As câmaras de vereadores são verdadeiros buracos negros, onde some um sumidouro de dinheiro. A Câmara de Curitiba recebeu 148 milhões há 2 anos atrás, 148 milhões. Se você somar os salários penduricários dos 37 vereadores nos 12 meses, todos os penduricários não chegam a 30 milhões. Eu pergunto, cadê o resto? Devolveram 1 milhão para o município de Curitiba. Cadê o resto? Aí você começa a ter respostas do porquê que um candidato a vereador gasta 1 ou 2 ou 3 milhões numa campanha numa cidade grande. Não faz sentido. Agora, quando você tem as informações, você começa a perceber. Sim, faz muito sentido. Sim. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou colocando dados para serem refletidos. Né? Muito bem. Essa nova Constituição que nós estamos defendendo, que é esta aqui, isso aqui é um ensaio constitucional. Tem 87 artigos e 19 disposições transitórias. A ideia que já está em execução é colocar, como nós fizemos, esse ensaio junto à internet, junto à população brasileira. A população que toma conhecimento está acessando o documento, está
fazendo sugestões, críticas, emendas, ou seja, é uma espécie de Assembleia Nacional Constituinte Popular. Mas, para que a gente possa dar um sentido técnico, um sentido principiológico, um sentido formal, um sentido válido, legítimo, legitimado até pela própria população, nós criamos também e estamos compondo o Comitê de Notáveis. Esse Comitê de Notáveis são de pensadores com alto grau de saber, né, um notório saber em todos os campos ou em muitos campos da natureza humana, né, do país, das coisas do país e do mundo. Hoje a pessoa, para ser um membro do Comitê de Notáveis, tem que ter realmente uma visão ampla, moderna, olhar para frente e não ficar olhando para o retrovisor, o que é o que se fez nesse país sempre. E com esse Comitê de Notáveis, ele será assessorado por um conselho técnico, com urbanistas, com pessoas especializadas em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, saneamento, meio ambiente e tudo mais, inclusive política externa e tudo mais, para poder ter realmente um assessoramento correto a esses pensadores que vão, então, internamente, com a intranet, trabalhar por um texto final, um texto sistematizado e consolidado. Eu tenho aqui uma lista já de pessoas que fazem parte desse comitê. O comitê não começou a trabalhar ainda, e ontem eu tive, eu vou citar por primeiro, a gratíssima satisfação de ter o nosso convite aceito com o professor Modesto Carvalhosa, e ele passa a integrar o Comitê de Notáveis. Muito nos honra trazer um grande pensador, uma pessoa com o conhecimento que ele tem e o vigor, né? O vigor que ele tem pelo Brasil. Nós temos ainda o Osíris Silva, ex-presidente da Embraer, fundador do Embraer, ex-ministro, né? O professor José Estélio, o diplomata Lindolfo Brasil Martori, ainda continua atuando, é um diplomata que serve hoje em vários países do mundo. O economista Rodrigo Constantino, bastante conhecido no Brasil hoje. O administrador Ivomar Costa, que é o vice-presidente do Instituto Federalista, um grande estudioso de federalismo, né? Um grande pensador e um sujeito que domina muito bem o pensamento do Mário Ferreira dos Santos, né? A lógica formal, a lógica atual, enfim. O general Rocha Paiva também tem que estar conosco, né? Um pensador militar, muito respeitado dentro dos próprios militares, foi indicado por militares, inclusive, para compor o nosso comitê, dentre os quais o general Paulo Chagas, lá do Brasil, né? Que o Cubas conhece bem também, o general Perret, tem mais um general agora que não lembro o nome dele, ele vai. Temos também o filósofo Rodrigo Jungmann, né? Não confundir com o ministro, por favor. Né? E o educador Stavros Chantopoulos, que agora também está na equipe de um dos presidenciáveis, mas para nós não importa em que partido, etc. Para nós importa a pessoa com os seus pensamentos, com os seus conhecimentos. E o Stavros Chantopoulos é um brilhante educador, importantíssimo também para compor esse nosso comitê de notáveis. Nós estamos preparando tanto do Instituto Federalista, inclusive o primeiro Fórum Nacional Federalista, que vai ser realizado no dia 20 de outubro, em Curitiba, né, com grandes pensadores. Eu esqueci de citar aqui ainda também o professor Augusto Zimmermann. Né? O professor Augusto Zimmermann, ele é um brilhante constitucionalista, que escreveu um livro sobre federalismo, tratado praticamente de federalismo, na década de 90 ainda, contemporâneo a mim, quando eu publiquei o primeiro livro em 93, e eu não sabia da existência dele. E tem outras pessoas brilhantes escrevendo sobre federalismo, até do passado, que a gente está conhecendo agora, principalmente o Ivomar está resgatando muito da nossa história. Tem o professor L'Oreal Rocha, que alguns conhecem, né?
e também já deixou claro que o Brasil já tinha preceitos federalistas antes mesmo da monarquia chegar aqui. Meu tempo já se esgotou, eu vou pedir o desconto dos 3 minutos, né, que foram utilizados aqui, mas eu realmente estou finalizando. E eu gostaria então de que vocês prestassem atenção realmente nessas questões federalistas, porque essas são as premissas corretas para se reconstruir uma nação que foi destruída nas suas premissas básicas, uma nação que se perdeu no seu neoconstitucionalismo trazido por alguns juristas dentro do Supremo Tribunal Federal e que criaram a maior insegurança jurídica que já se verificou no país. Nem mesmo no regime militar se verificou tamanha insegurança jurídica nesse país. Então, é preciso realmente rever. Nós temos que aproveitar que a crise sempre traz as oportunidades das grandes transformações. E é isso que nós estamos fazendo aqui, inclusive hoje com a Convenção Nacional pelas Candidaturas Independentes. Um grande abraço a todos, vamos em frente. Eu não posso deixar de me emocionar com todos os depoimentos que nós estamos tendo aqui. E, professor Modesto, a liberdade com que nós estamos defendendo os interesses, não só das pessoas serem candidatas, mas, sobretudo, também a liberdade do eleitor. Essa é uma segunda visão que nós devemos ter do trato das candidaturas independentes. Afinal de contas, que partido nos representa? Nenhum. Essa é exatamente a opção e a quebra do monopólio que nós estamos fazendo aqui agora. E para que nós possamos ver a liberdade com que nós nos colocamos, eu quero convidar o candidato, o coronel do Corpo de Bombeiro aposentado, desenvolve um trabalho muito bonito no estado de Goiás e que resolveu colocar o seu nome e a sua proposta para a condução da nação brasileira, uma proposta diferenciada. E ele vai demonstrar como, ainda que sucintamente, quer realizar esse trabalho em prol da nação brasileira. Coronel Ademir, por favor, venha para cá. Ajuda ele a aproveitar. Ele passa ali. Usa o... Não sei, vai. Não vai precisar, não. Vai precisar, não, né? Então, cuidado aí. Mudou a câmera. Isso, na câmera, claro. A transmissão naquela é desse palco. Tá. Fale para ela. Então, vou pra lá. Fica aqui no púlpito melhor. Aqui mesmo. Não, mas eu gostaria de... né? Dançar o hino da campanha. Isso. Tem que fazer que nem eu, meu microfone. Boa tarde para todos. Prazer estar aqui. Eu não sou dado à cerimônia, né? Sou muito simples. Não sei como é que faz, como que acontecem essas coisas. Sou coronel do bombeiro, mas foi um acaso da vida. Meu nome é Adenir José Ferreira de Jesus, nasci na cidade de Leopoldo de Bulhões, interior de Goiás. Sempre família humilde, tá? E o meu nome para essa candidatura é Adenir de Jesus. Eu gostaria de fazer uma reflexão da seguinte forma, né? 2018, 30º ano da promulgação da nossa Constituição Federal. Brasil, Estado Democrático de Direito. É assim que continua, que começa a nossa Constituição Federal. Passaram 30 anos de escola para nós, e a prática nos mostra o que não é Estado Democrático de Direito. Então temos hoje a realidade de dois pratos. Um prato que tem o pão com ovo e o outro que tem o filé com champignon. Que não seja essa mais a regra do Brasil e que a partir de janeiro
de 2019, o nosso presidente eleito, ele possa começar conosco uma nova escola, onde esses valores sejam investidos, né? Tá? Eu vou ser bem breve. Nós escrevemos um livro que se chama O Movimento Cristão pela Reforma Moral da Humanidade. Cristão sem vinculação a igrejas ou qualquer segmento religioso. E é um projeto político sem vinculação partidária. Bem, esse livro, como todo o pensamento que nós desenvolvemos, se encontra no site www.respeitoalproximo.org. O nome já sugere a solução para o Brasil, né? A indiferença é resultado da falta de respeito. Tá bom? Bem, eu vou concluir com uma música que, dentre outras, que a gente vai gravar do jeito que a gente sabe, tá? Eu não sou artista, não sou cantor, não sou instrumentista, não tenho essa pretensão. A minha pretensão é de continuar sendo povo, mesmo que ainda investido de poder. Tá bom? Vou concluir com essa música, porque outrora um colega, ele estava arrumando as malas para ir trabalhar no exterior e me convidou para ir. Aí eu falei para ele, não vou não, eu acredito no meu país. Aí eu peguei e escrevi essa música, que eu jamais imaginei que ia fazer parte de uma campanha política, ainda mais a presidente da República, né? Mas Deus nos dá tanta surpresa. Nosso amigo Ciro vai segurar o microfone para mim, por favor. A música é Minha Força de Vontade Vai Mudar essa... Desculpa. O nome da música é Brasil, Mar de Solução, tá? Daqui não mudo, daqui não fujo não. Minha força de vontade vai mudar essa nação. Daqui não mudo, daqui não fujo não. Minha força de vontade vai mudar essa nação. E Brasil, a natureza lhe fez mais de solução. Se o Brasil está ruim para viver, me incomoda, mas não me desanima. Tenho todos os sentidos perfeitos, braços e pernas para lutar. Vibração com criatividade, a razão com ações conscientes. Vou mudar essa dura verdade, que ao futuro farão diferente. Daqui não mudo, daqui não fujo não. Minha força de vontade vai mudar essa nação. Daqui não mudo, daqui não fujo não. Minha força de vontade vai mudar essa nação. E Brasil, a natureza lhe fez mais de solução. Sorte e o azar não existem, o sucesso é fruto do trabalho. Não padece frio quem agiu, fez uma colcha com retalhos. Brasileiro não é desonesto, irresponsável e nem preguiçoso. O que falta é apontar-lhe o caminho de tornar o Brasil grandioso. Aqui não mudo, daqui não fujo não. Minha força de vontade vai mudar essa nação. Daqui não mudo, daqui não fujo não. Minha força de vontade vai mudar essa nação. E Brasil, a natureza lhe fez mais de solução.
para encerrar de verdade, todo esse pensamento está vinculado unicamente ao Evangelho. Evidentemente, o código de moralidade e ética que nós pretendemos oferecer para o brasileiro é o Evangelho de Jesus, tá? Que está presente na vida de cada um. Basta que a nossa sensibilidade se volte para ela. Então nós escrevemos uma música que chama Deus Fala em Você, com a qual eu estou encerrando a minha fala, tá bom? Muito obrigado. Dizem, Deus é brasileiro, pode acreditar que seu chamado na imaginação de menino, mas meninos, nós ainda somos, pra que duvidar? Imaginei que Deus me desse o microfone dizendo, fale por mim. Fez-me ser relações públicas, assim como qualquer um pode ser, é da lei. Deus fala em mim como fala em você, assim como qualquer um pode ser, é da lei. Deus fala em mim como fala em você. Que Deus é brasileiro, pode acreditar. Muito obrigado. Obrigado, Brasil. Queria também aproveitar a emenda aqui para falar. Minha contribuição também está aqui no auditório, na presença de todos os senhores. Me chamo Ciro Augusto Rubas Briosa, sou advogado. E a gente conseguiu, ao longo desse último ano, permitir a candidatura independente do senhor Mauro Junqueira. Tivemos uma liminar deferida. E depois o juiz deferiu a ação, permitindo que o senhor Mauro Junqueira possa se candidatar pelo estado de Goiás. E aproveitando o nosso amigo Ademir, eu acredito que Deus está aqui em todo lugar e nos deu a missão de a gente nascer nesse país, de mudar para melhor, de contribuir de alguma forma. Cada um está aqui para melhorar o Brasil. E obrigado a todos que estão aqui, que partilham desse sonho de ver a nação brasileira um grande império no futuro, de moralidade, de amor, de Deus no coração de cada um. Muito obrigado, então, senhores. Muito bem, senhores. Vamos mostrando que a mesa está cheia. Vou pedir para o pessoal gravar aqui em cima, gravar em pé no púlpito, fica melhor, mais ágil, mais dinâmico a nossa apresentação. Eu vou convidar aqui agora o nosso querido Egídio Monteiro, que é o nosso Ângelo Monteiro, pré-candidato, aliás, pré-candidato porque essa informação que eu vou dar agora, a partir de amanhã estaremos protocolando via PJE, processo judicial eletrônico, as candidaturas. Então, ele ainda hoje é um pré-candidato. Então, a deputado federal do estado de São Paulo. Boa tarde, primeiro chegar aqui na frente. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Ângelo Monteiro, advogado, sou pré-candidato a deputado federal independente pela Associação Partido da Internet, API, tão bem conduzido pelo nosso grande guerreiro Rodrigo Rei, ao qual presto as nossas homenagens. Emérito à mesa, esclarecedores dispostos, nobres guerreiros que estão aqui pela candidatura independente. Bom, pegando o primeiro gancho a respeito de golpes partidários, nós somos testemunhas vivas
de um grande golpe partidário, que em 92, vejam bem, uma candidatura municipal, nós lutamos por todo o período eleitoral, aliás, até o último voto, contra o próprio partido, que tinha vendido a sua legenda para outro. E isso foi numa cidade média. Olha só, acontecendo isso numa cidade média, uma eleição municipal, imagina que acontece as eleições estaduais e que nas eleições nacionais. Quer dizer, é gravíssimo. Agora, quando eu falo de partido, tudo isso, eu gosto muito de história. Então eu vou tentar fazer um pouco de história aqui, e para falar também um outro ponto, nesses 15 minutos de fama. É o seguinte, o que aconteceu? Com toda essa mutação mundial, vinda principalmente a partir do Renascimento, quando se entrou a era moderna, depois veio a era contemporânea, com a derrocada das grandes monarquias, o que aconteceu? Então começaram a surgir as repúblicas, e aí também formas de governos e regimes políticos. E dentro disso, que nós também hoje temos aí a democracia, social-democracia, socialismo, comunismo, comuno-socialismo, por outro lado nós temos o fascismo e o nazifascismo e o nazismo, e hoje também não foi criado nada, a não ser que pela candidaturas independentes pode ser criado um novo regime. Vieram também os partidos políticos, que eram o quê? Grupos de pessoas com a mesma ideologia, com uma ideologia convergente, e formavam os partidos políticos, e dentro deles passaram a fazer as suas concorrências eleitorais. Muito bem, ideologias. Então, os partidos legítimos que eles tinham bandeiras, plataformas, doutrinas. Agora, o que aconteceu no Brasil? Algum partido aqui tem bandeira? Não. Falsa bandeira. Tem uma plataforma? Não. Não tem plataforma. É falsa plataforma. Falsa ideologia? Nossa, nem diga. Por que tudo isso? Infelizmente, como é que foi colocado aqui, a partir de Getúlio Vargas foi criado um monopólio partidário. Que isso não existe nas grandes democracias. O que aconteceu? Foram montando-se partidos através de interesses totalmente eleitoreiros, bancos de negócios, e podemos fazer uma boa triagem entre os seus comandantes. Vejamos quem é bem sucedido profissionalmente. Moral da história: monta-se partido para sobreviver dele. E outra coisa também, o que acontece com os candidatos? Eles vão procurar as pessoas de bem na sociedade. Tenta-se ser uma pessoa séria e entrar no partido político. Eu já militei em vários partidos políticos, já fui até de diretório. E vou te dizer mais, eu destruí o diretório. Porque chegaram para mim e falaram: não, agora, como vocês são contrários a nós vamos fazer intervenção e vamos criar uma comissão provisória, não sei o que lá. Eu falei: na minha terra não. E outra coisa, vocês querem acabar com esse diretório? Eu vou acabar com vocês aqui dentro da cidade. Peitei mesmo. Não é que eu quero dar uma de bom, não, mas eu peitei mesmo. Tanto que quando eu falei: a todo mundo aqui vai ser desfiliado, mandei uma correspondência para eles, começando com uma grande homenagem e acabando uma grande ofensa. E aí a coisa cessou lá dentro, nunca mais conseguiram. Aliás, esse partido até hoje tem outro nome, né? Então, o que acontece? Então, o que teve na história de lutas políticas se refletiu aqui.
Agora, do outro lado, nós temos, realmente, como foi falado aqui, o Tratado de São José. Mas, como se diz, numa Constituição cidadã, não pelo motivo, foram colocados lá jabutis, cácaros, jabuticabas. Uma delas foi que a nossa grande Assembleia Nacional Constituinte, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, colocou lá. E é obrigatória a filiação partidária. Muito bem, como bem colocado pelo doutor Rodrigo. Um artigo, ele não é auto-executável quando ele prevê que ele tem que ser regulamentado. Mas, colocaram lá na Constituição, isso que está sendo seguido às cegas. Então, se pegar a resolução do TSE, que fala das candidaturas, das eleições, fala, é vedado a candidatura independente. Então, percebam-se que a batalha jurídica vai ser grande. Porque já estando numa resolução mesmo. O Brasil só cumpre o Tratado de São José naquele que ele interessa. Ele foi signatário, mas, obviamente, o país poderia ser denunciado por descumprimento de vários requisitos. Então, moral da história. Agora, o que serve a candidatura independente? E consagrado nas grandes democracias, e até me espantei, descobri que Cuba também tem. Olha só. Cuba também tem. No Brasil. Porque, na realidade, o partido político ele pode ser de direito privado. Mas ele não é privatista. O partido, na realidade, na prática, ele é um antipúblico. Ele não pode ser mantido pelo Estado, legalmente público, mas ele é. Então, quer dizer, o partido é das pessoas, não é de grupinhos que chegam lá, dominam, e fizeram uma lei de intervenção de diretório, e fazer o que eles querem e colocar eles lá dentro. Eles querem lá dentro, pode ver que eles colocam tanto. Se você for pegar a ficha criminal de cada um que é candidato, pelo amor de Deus, a coisa é quilométrica, coloca papel higiênico nisso. Nós tivemos até casos claros aí do Delbrando Pascoal. Agora, com uma grande de notoriedade de vídeo, que inclusive foram compartilhados a nós, o senhor Geraldo Alckmin estava apoiando o senhor Ney Santos, a deputado estadual, e todo mundo sabe que ele é integrante do PCC. E, inclusive, ele fugiu na época de prefeito de Pulo das Artes. Mas está lá o vídeo. Por quê? Porque em 2006, o Alckmin, através do senhor Claudio Lemos, foi lá, o presidente o Pitácio lá, que está preso no Marcos, fizeram uma coisa para acabar com a cidade de policiais e acabou envolvendo até o judiciário. Então, realmente, se nós quisermos um país decente, um país limpo, a candidatura independente, pode ser sem candidatura sem partido, autônoma, não pode ter denominação, ela tem um efeito saneador. Porque ela vai contra tudo isso aí. Depois, outra coisa. O artigo 14, olha só, as contradições que tem na nossa Constituição. Esse inciso, que não é cláusula pétrea, então ele não necessita de Assembleia Nacional Constituinte para ele ser revogado, ele contradiz o artigo 5º dos direitos individuais. E lá sim nós temos as cláusulas pétreas. E outra coisa, o cidadão, ele tem direito de ser candidato sem se filiar ao partido político. Sim, eu não sou obrigado a concordar com essa camarilha que está aí. Por que eu vou pegar essa sujeira? Por que eu vou dar meu nome, para fazer encoxados políticos por aí? Aí que está a questão. Aí é que está a questão. Como aconteceu com um nobre promotor aqui, candidato ao Senado, falar para ele, não, você vai ser candidato ao Senado, se quiser, vai ser candidato a outro cargo aí, porque o Senado nós entregamos para X.
como aconteceu também em 92, naquela campanha, que queriam destruir a convenção, não conseguiram anular, porque ela foi muito bem feita, nós fizemos em cima da resolução do TSE. Então, numa dessa, não dá para ficar. O Brasil está em frangalhos. Já está quase? Já deu? Só para finalizar. O Brasil está em frangalhos. E como todos os países que estão em frangalhos, eles alavancam as ditaduras e a ditadura. Como aconteceu em 89 com o Collor, aqui no Brasil, e agora com o Bolsonaro. Então, por isso que nós temos que prestar muita atenção e ir à luta, colocar essa campanha na rua, sim. Muito obrigado. Muito bem, Otávio. Eu vou chamar aqui um jovem de Brasília que ouviu os primeiros chamados para as candidaturas apartidárias. Essa pessoa é um médico de Brasília que vinha reforçar a posição das candidaturas, que elas não são de pessoas não somente humildes, não somente pobres, não somente ricas, não somente brancas, não somente pretas, não somente de qualquer situação social, mas sim do conjunto de toda a sociedade. Então, eu agora vou chamar um a um e peço que sejam bem breves, nosso tempo está aqui já quase que encerrando. Então, eu vou pedir o comparecimento do Dr. Estevão Rolim, candidato a deputado distrital por Brasília. Aqui para a gente poder se comunicar e falar o principal do que tem que ser dito, cumprimentando a mesa da pessoa do Dr. Eduardo Cubas, presidente da Ana Justo, nesse movimento brilhante, a gente poder defender o que é a voz das pessoas, não só dos grupos restritos, de quem tem interesse, de que exclui uma grande parte da gente que está querendo construir um país melhor. Eu vou até falar em direção às pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, para dar alguns números. A gente já teve mais de 400 interações, são 600 comentários e 225 compartilhamentos que a gente teve. Pessoas que estão no país inteiro acompanhando o momento, e faz toda a diferença na história da cidadania e de participação na política. Porque no final das contas, a gente está falando sobre a gente construir o país que a gente quer ver. Poder contribuir sem deixar na mão de quem está num grupo de poder dominando e excluindo os outros. Porque no final das contas, esse Brasil que a gente quer construir é de grão em grão, uma frente de democracia, de voz diferente, de construção, de colaboração, que precisa de quem está aqui na mesa, de quem está no auditório, precisa de quem está aí vendo a gente do outro lado. É fundamental essa participação. Deixo os parabéns para quem está envolvido aqui, quem está envolvido aí em construir um país melhor. Parabéns. Muito bem, senhores. Vou convidar o nosso colega pré-candidato a governador do estado de São Paulo para dar o seu recado aqui a tudo isso que está ocorrendo aqui nesse estado. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos que estão aqui nesse dia 4 de agosto de 2018. Como o nosso amigo Eduardo Cubas falou, eu tenho certeza que essa data entrará para a história do Brasil como realmente um país que vai ter democracia de agora em diante. Porque agora o que nós temos aqui são um bando de bandidos, não são de direitas e nem de esquerdas, são ambidestros, roubando o povo, roubando o nosso futuro, roubando a educação dos nossos filhos, roubando o testemunho que nós vamos dar aos nossos filhos, nossos netos. Talvez nós não vamos ver o país que esperamos e buscamos, mas meu filho, seus filhos, seus netos com certeza terão. Eu me orgulho muito disso. E antes de mais nada também eu quero pedir uma salva de palmas a todos que aqui estão, porque eu sei da dificuldade. Essa hora todo mundo podia estar em casa com a família,
E eu quero ser muito breve, eu quero lutar muito junto com vós. Agradeço ao idealizador do projeto. Confesso que eu não sabia que existia. Soube há pouco mais de 2 meses, através do Eduardo, eu vi o seu trabalho no Face. Se eu soubesse que está desde 2016, eu já tinha juntado com vocês e lutar junto. Porque eu não falei, eu sou motorista de ônibus, trabalho no grupo VIP, e o grupo qual eu faço parte é o grupo maior de colaboradores, de funcionários da América Latina. O nosso sindicato é fortíssimo, e eu recebo muito conselho dos meus companheiros: entre na política, lute, você tem testemunho, você é honesto, e é o que falta. Eu vou falar a vocês, eu sou filiado ao Patriotas. Eu resolvi procurar o Patriotas por causa do Bolsonaro. Me decepcionei muito com o partido. É um monte de gente querendo só visar lucro e o bem-estar deles, e roubando, usurpando a riqueza do nosso país. Eu agradeço, vou deixar a oportunidade para outros, e vamos lutar muito. A luta vai começar a partir desta data de hoje. Deus que abençoe a nós todos. Muito bem, senhores. Mais alguém deseja falar? Boa tarde a todos. Acho que é boa tarde ainda, né? Olha, fiquei muito satisfeito com as explanações da mesa. Foram bastante esclarecedoras e nos abriram os olhos. Eu acredito que o que nos traz aqui hoje é a indignação. Indignação com essa política suja, essa política imunda, não só a nível federal, como a nível estadual, a nível municipal. A política nossa brasileira, infelizmente, é uma política que não deixa exemplo nenhum para o mundo, infelizmente, né? E se nós estamos reunidos aqui hoje, é porque nós já estamos dando o primeiro passo. O primeiro passo foi dado, que é a indignação, e estamos juntos, pessoas que têm conhecimento de causa, pessoas que são honestas, que não aguentam mais ver o que está sendo feito no nosso Brasil, ou seja, acabando mais descendo ladeira abaixo, né? Então veja bem, eu acho que é uma oportunidade ímpar e única que nós demos hoje esse passo para tirar esses decrépitos lá de Brasília. Esses decrépitos, esses homens que estão lá, não são dignos de ter o nosso voto. Então essas candidaturas independentes nós temos que agarrar com bastante força e temos que levar adiante. Esse primeiro passo foi importante, ótimo, mas agora temos que virar a página e continuarmos. Então, unidos, nós venceremos. Muito obrigado. Muito bem. Finalizamos. Felizes. Também quer dar a palavrinha? Venha falar. Na frente de mais 1 milhão de pessoas. Nosso evento está sendo transmitido para mais de 1 milhão de pessoas. Boa tarde. Muito boa tarde. Doutor Eduardo, né? Só fala mais um pouquinho perto do microfone, por favor. É importante este momento singular, né, que a gente tem histórico, e a gente é simpatizante do movimento federalista, também desse movimento que é essa candidatura independente. Agora, um país que passa por uma situação complexa, né, e que Olavo de
Carvalho fala, todo mentor dessa história chama um americano Run to Work, ou seja, a judicialização da política. Então, assim, é um aspecto muito importante ser pensado, ser colocado, ser visto. Carvalhosa, os outros podem falar um pouco sobre isso, acho que é importante. E isso aí, né, tornou esses tribunais de exceção. Em que essa luta do voto mais auditável, né, e outros